Boa tarde, gente. Já temos quórum, então podemos dar início à nossa quinta reunião ordinária da congregação do IMEC. Eu vou começar justificando a ausência da professora Laura, afastada por pesquisa, substituída aqui pelo Lúcio, o Vitor Hugo, que está em licença sabática, e o Aurélio, que está afastado para congresso, que foram substituídos pelo Adriano. Mais uma vez, o Adriano tem 2 votos, né? na reunião. A Rosa, que está em licença médica, substituída pela Fabiana, e o Fabrício, que tem falta abonada, substituído pela Beatriz. A Beatriz está aqui. Está aqui. Mas a Fabiana ainda não chegou. Muito bem. Eu tenho 3 pequenos informes para dar para vocês. O primeiro informe é sobre os processos de atribuição de cargos de MS6. Nós pedimos 3 cargos de MS6, os outros institutos também pediram. No total, nós tivemos 26 pedidos, são 24 unidades. No total, nós tivemos 26 e nós temos 15 vagas. Agora, o número de unidades é exatamente... nós temos 15 vagas e o número de unidades que pediram ao menos uma vaga é exatamente igual a 15. Então, nós temos, na prática, 15 unidades pedindo 15 vagas. E é muito provável que a distribuição fique próximo de 1 para cada um. Pode ser que alguma perca, esperamos que não seja o IMEC, pode ser que alguma perca, pode ser que alguma ganhe 2 vagas, mas não vai escapar disso. E, além disso, há uma grande probabilidade de que todas essas vagas sejam cortadas no futuro breve, porque a Unicamp tem gasto 102% do que ela arrecada com a folha de pagamento. Então, não havendo uma mudança nisso, existe uma chance considerável de distribuirmos isso tudo e nada valer, porque depois as vagas podem ser todas cortadas. Enfim, eu espero que daqui até a próxima congregação eu tenha novidades sobre os cortes e sobre isso. Os outros 2 assuntos, os outros 2 informes são referentes à CADEF. A CADEF definiu uma proposta, vocês todos receberam, né? A CADEF definiu uma proposta de distribuição das salas do prédio anexo. Eu encaminhei isso a todos os professores. Amanhã nós vamos ter uma reunião com os líderes de grupos de pesquisa. Todos estão convidados, vai ser aqui no auditório, 13h. E nessa reunião a gente vai aparar alguma aresta, vai que algum grupo não ficou satisfeito, vai que os grupos têm alguma sugestão de mudança. Isso tudo ainda é passível de acertos. O que vocês receberam é a sugestão da CADEF, ratificada pelo diretor, naturalmente. Isso é o que a gente sugere que seja feito. Outra coisa da CADEF diz respeito ao prédio do restaurante. Nós temos um projeto para o restaurante de 1.200.000 e alguns quebrados. Esse projeto foi interrompido, só para recordar, esse projeto foi interrompido porque no lugar do restaurante existiam 9 árvores nativas, e então chegou a firma para construir o restaurante depois de passar da licitação, e as árvores estavam lá, eu não podia arrancar. Isso foi resolvido no ano passado, e nós temos até fim de agosto do ano que vem para decidir se cortamos ou não as árvores. Acontece que, na reunião que fez na semana passada, a CADEF não se mostrou muito disposta a manter o projeto do restaurante. Então, num futuro muito breve, provavelmente semana que vem, eu vou fazer uma consulta aos professores do IMEC sobre a ocupação dos espaços livres aqui na nossa quadra. Tem esse espaço das ruínas da antiga Cantina do Marcão, que é um possível espaço para a construção do restaurante, e tem também uma área vizinha ao prédio do anexo 2, do lado esquerdo, para quem olha do IMEC para o anexo 2, do lado esquerdo tem uma pequena área também que pode ser usada para construir alguma coisa, e isso meio que esgota o espaço disponível na nossa quadra. E aí a gente pode estabelecer alguma política de ocupação disso. A CADEF sugere que não seja construído o restaurante que foi proposto nessa área das ruínas ao lado do estacionamento. Então, a sugestão da CADEF é que esse projeto seja enterrado.
Mas nós vamos fazer uma consulta ao IMEC. Justificativa? Oi? Qual justificativa? A justificativa é basicamente... Bom, o Adriano e a Amélia e os outros membros da CADEF me corrijam, mas a verdade é que os recursos são escassos. O IMEC está consumindo recursos próprios com isso. Desses 1.200.000 e qualquer coisa, 876 estão bloqueados, estão contingenciados, com pouca possibilidade de que eles sejam descontingenciados, e o 1.200.000 e qualquer coisa não deve ser mais suficiente para construir o restaurante. Isso significa que o IMEC teria que adicionar centenas de milhares de reais ao projeto, com um retorno que não viria para o Instituto, o retorno, quer dizer, sem um retorno financeiro claro para o Instituto. Claro que há um retorno, vamos dizer assim, só para tentar ser chique, intangível, né? Que é o retorno, o benefício das pessoas contarem com um restaurante próximo ao Instituto e tudo mais. Mas não há um retorno financeiro. O IMEC teria que desembolsar centenas de milhares de reais e ele não teria nenhum retorno financeiro com relação a isso. Então, considerando todos esses senões, a CADEF acha que não é adequado manter o projeto. Não sei se o Adriano quer fazer algum comentário. É mais ou menos isso, né, Amélia? Mas nós faremos uma consulta à comunidade sobre o interesse em manter o projeto ou a disposição para usar essas duas áreas com outro propósito, construir um outro prédio com um outro propósito. Isso tudo é possível. O Laércio, depois... Eu queria só... Tem uma ideia, assim, por alto do preço que custaria isso? Porque 1 milhão, não acho muito pouco, mas você falou que ainda centenas, por que tanto assim? Olha, 1 milhão, esse valor, 1.200.000, eu tenho o valor exato aqui no tablet, eu posso até mencionar para vocês já. Esse valor é um valor de 2013. Então, se você considerar só a correção monetária, o dinheiro ficou congelado, ele não receberá a correção monetária integral. Pode ser que ele receba alguma correção, mas ele foi congelado e a correção dele vai ser baixa. E o custo da construção civil subiu consideravelmente de lá para cá. Então é muito provável que a gente gaste mais do que o que tinha sido reservado. Bom, num projeto de 1.200.000 e alguma coisa, qualquer diferença é de centenas de milhares. O projeto tinha sido avaliado mais ou menos em torno de 1.200.000, é isso? Não, o projeto tinha sido licitado e a firma tinha vencido a licitação. Então, assim, esse era o valor exato mesmo. Só que na hora que a firma veio construir, ela encontrou 9 árvores, 1.215.834. Esse é o valor exato. Só que na hora que ela chegou aqui, tinha 9 árvores, ela não podia derrubar. Passou 2 anos até conseguir uma alvará, uma liberação do corte das árvores. E, enfim. Mas, de qualquer maneira, essa empresa aí já desistiu. Ou seja, essa empresa desistiu. Se for querer tocar esse projeto, tem uma licitação de novo. Não, eu pensei num projeto menor, não sei. Não tenho nenhuma ideia. Pode ser. Tá bom. Não, então, o que nós vamos fazer é fazer uma nova consulta ao IMEC para ver se as pessoas propõem alguma coisa. Pode ser um projeto menor. Este projeto, o projeto em si, está sendo reformado pela CPO, a não ser que nós peçamos a suspensão, ele será reformado pela CPO, que é o órgão da Unicamp responsável por isso, mas, de qualquer forma, se a gente for manter o projeto, os valores terão que ser atualizados e terá que ser feita uma nova licitação, tudo do zero. A única coisa que a gente pode fazer hoje é cortar 9 árvores. Essa é a única coisa que a gente pode fazer, incluindo uma árvore com um tronco de mais de 1 metro de diâmetro que fica ali no estacionamento, né, que é uma espécie do xodó do Instituto, e há uma resistência a cortar aquela árvore. Muito bem, então, desculpa aí, o Dete queria falar. Eu só queria perguntar, de curiosidade mesmo, após construir uma empresa, vou dizer lá, o dono de um restaurante que vai se instalar aí, ele não tem que pagar um aluguel? Mas esse aluguel, até onde eu estou informado, nunca veio para o IMEC. Era isso que eu ia perguntar. Vai para onde? Esse dinheiro, antigamente, ficava em parte com a Unicamp e em parte com as entidades estudantis, que hoje, em troca,
recebem uma subvenção de 20 e poucos mil reais por ano da reitoria. A reitoria destina às entidades estudantis do IMEC 20 e poucos, acho que 26, eu não me lembro o valor, 20 e poucos mil reais por ano a título de subvenção, porque não há uma outra fonte de renda para essas entidades. E o que aconteceria nesse caso é que esse dinheiro iria para as entidades, mas o dinheiro sairia... O IMEC ia construir, mas depois o dinheiro do aluguel ia não reverteria ao IMEC. Nem todo o dinheiro destinado ao restaurante é proveniente do IMEC. O IMEC tinha, nesse total de 1.216.000, o IMEC tinha 642 e a Unicamp havia fornecido 574. Só que desse montante todo, 876 mil foram contingenciados. Então, estão livres agora 340 mil reais. Esses estão livres. O resto está contingenciado. E se for descontingenciado esse dinheiro, aí ele será dividido desse jeito, né? No total, 642 para o IMEC, 574 mil reais para a Unicamp. A Tereza, professora Tereza, pró-reitora de desenvolvimento universitário, quando eu fui conversar com ela sobre a troca de contingenciamento entre os banheiros e o restaurante, coisa que nós fizemos, né? O que havia sido contingenciado era o dinheiro dos banheiros, e o que estava liberado era o restaurante. Mas como o restaurante estava preso por conta do corte das árvores, a gente inverteu. Contingenciou o dinheiro do restaurante e liberou o dinheiro dos banheiros. Bom, mas neste momento a Tereza disse, olha, o dinheiro está aqui, é de vocês, e vocês podem usá-lo para construir um restaurante para outra finalidade, para outra obra que vocês queiram colocar no lugar do restaurante. Não há uma necessidade de que esse dinheiro seja destinado ao restaurante. Se a gente quiser fazer um prédio com outro propósito, o dinheiro estará lá. Só que com esse contingenciamento brutal, né? Só 340 mil estão de fato liberados. Então a gente precisa... O projeto que você mencionou, que o CAMEC recebe 26 mil por ano. Não, o CAMEC, a Atlética e a APG somados. Dá para achar em algum lugar na internet a prestação de contas? Não, esse dinheiro é gasto via IMEC. Então o que acontece é o CAMEC ou a Atlética ou a APG solicitam o uso do dinheiro e a gente libera, dependendo do uso. Por exemplo, a Atlética acabou de comprar um monte de bolas com esse dinheiro. Isso vem um pedido para a direção julga se o pedido é meritório ou não, e aí, quer dizer, esse pedido é meritório ou não, porque a gente faz assim, não vamos deixar comprar bebida alcoólica, não vamos deixar comprar uma mesa de sinuca, sei lá, alguma coisa assim. A mesa de sinuca até pode ser, hein? Não quero sugerir, não. A mesa de sinuca até é possível, mas não vamos deixar gastar com bebida alcoólica, com outras coisas. Então, há uma triagem. E o dinheiro tem sido gasto de uma forma não só parcimoniosa, como exemplar, porque eles gastam com aluguel de ônibus para eventos, que é uma coisa perfeita. Eles gastam a Atlética, por exemplo, adquirindo bolas para eles poderem jogar. Vai ver, esse é o propósito da Atlética mesmo, né? Promover jogos. Eles compram bolas, material esportivo. Então, não tenho um reparo a fazer ao tipo de gasto que tem sido feito com esse dinheiro. E quando era antes o dinheiro do Marcão? Ia direto para eles ou também era via IMEC? Não, antigamente esse dinheiro não era via IMEC, mas aí teve esse problema da prestação de contas, né? Em algum momento a Unicamp destinou o dinheiro diretamente às entidades, aí as entidades não prestaram conta do jeito adequado, depois algumas entidades devem estar com o CGC preso, CNPJ preso, e não sei o que. Então, esse esquema antigo que envolvia o repasse direto do dinheiro, esse não funcionou. E agora está sendo usado o IMEC. Desde que eu entrei, sempre foi assim. Eu não sei quando começou, mas desde que eu entrei sempre foi assim. E o gasto é sempre absolutamente razoável. E os pedidos são todos ótimos e eu não tenho reparos. Não. Isso vem, inclusive, quando a sessão de finanças faz a prestação de contas anual, isso está descrito lá.
os gastos com o dinheiro da subvenção. Tem um código e tem a descrição dos gastos um a um. Se vocês quiserem consultar o de 2015, por exemplo, 2014, vocês podem fazer. Se vocês quiserem consultar o de 2016, o Márcio pode dizer, ou eu mesmo talvez possa dizer com o que foi gasto. Mas é exemplar o gasto do dinheiro da subvenção. Absolutamente perfeito. Mais algum comentário? Ok. Então, os informes eram esses. Eu queria... Pois não. Última pergunta. Não pode fazer uma concessão, entre aspas, privatização? A gente concede o espaço e vem uma iniciativa privada e constrói esse prédio. Isso e já, explora isso por isso 10, 15 anos. O problema é o prazo. Isso já foi feito... Desculpa, Paulo, eu vou responder aquilo que eu ouvi, mas eu não tenho nenhuma comprovação de que isso é o que acontece de fato. Os prazos que a Unicamp usa nessas concessões, os prazos adotados pela Unicamp nas concessões, são pequenos para justificar o desembolso de R$1 milhão para construir isso daqui. A Unicamp precisaria ampliar esse prazo, vamos dizer, para 20 anos, e ela concede por 5 anos. E aí, por 5 anos, ninguém é maluco. 1 mais 4. 1 mais 4. Um renovável até 5. Mas, em geral, é renovável. Mas, por 5 anos, ninguém vai investir mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão ou mais, para ter um retorno. É impossível obter o retorno em 5 anos que justifique isso. Então, a Unicamp deveria, em casos excepcionais como esse, no qual não há, de fato, um prédio, fazer um contrato mais longo, de 20 anos, vamos dizer assim. Aí esse contrato, esse é o primeiro contrato, depois de 20 anos, aí ela passa a adotar contratos de 5 anos, com o prédio já construído. Mas sem ter o prédio, e a Unicamp, também é outra coisa, se a Unicamp disser, nós aqui da administração central bancamos a diferença, vocês não precisam pagar, nós vamos pagar pelo restaurante também, eu estou achando ótimo. Não é contra o uso do lugar por um restaurante. O problema todo é o Instituto ter que desembolsar algum dinheiro sem retorno financeiro para isso. Essa é a parte complicada. Essa é a parte complicada. Tá bom? Ok, então podemos passar para a aprovação da ata da terceira reunião extraordinária de 23/6/2016. Não sei se há reparos. Ok, o professor Marcelo Führer fez um reparo na linha 115 da página 2, só para incluir que estes 115, que estes sejam encaminhados à reitoria em nome da congregação. Então tem um à reitoria entre o encaminhados e o em, né, a quarta e quinta palavras da linha 115. Mais algum reparo a essa ata? Vou colocar em votação, então. Os favoráveis com o conserto do Marcelo Führer permaneça como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Então, com 2 abstenções, foi aprovado. Agora, eu gostaria de pedir a vocês licença para incluir um item na ordem do dia de hoje, o que eu acho muito indelicado, mas eu vou explicar. Recebemos hoje de manhã, hoje são 6, né? Recebemos hoje de manhã um comunicado do FAEPEX dizendo que nós temos até o dia 27 de outubro para indicar um representante do Instituto no Conselho de Orientação do FAEPEX. Bom, nós não teremos, e isso tem que ser aprovado na congregação, nós não teremos uma congregação entre hoje e o dia 27. Aliás, por sorte, nós temos essa congregação de hoje, motivo pelo qual eu gostaria de incluir esse item na pauta. Mais do que isso, nós já temos um representante no Conselho do FAEPEX, que é o professor Lúcio. Então, eu gostaria de pôr esse item em pauta, na ordem do dia, e, além disso, já comunico a vocês que a minha sugestão é que, uma vez que é possível reconduzir o Lúcio, que a gente o faça, a não ser que alguém se candidate. Então, mas vamos fazer uma coisa de cada vez.
pedido é o pedido de inclusão na pauta da indicação de um representante para a gestão para o Conselho de Orientação do FAPEX. Não sei se é o... Oi? Antes da recondução, é primeiro a indicação. Primeiro a inclusão desse item na pauta, que é a indicação... Você quer incluir com aquele texto que está ali, ou indicação? Ah, tá bom. Tá bom. Eu achei indelicado já colocar na pauta a recondução. Eu gostaria de fazer isso em dois passos. Um é incluir na pauta e depois fazermos a recondução, porque eu não sei se algum de vocês quer se candidatar. Então, Oi? Indicação de representante. Indicação de um representante. Desculpa. Eu me desentendi aqui com a Luciana Gouveia, porque isso chegou hoje de manhã, eu dei aula de 10 a meio-dia e nós nos desentendemos. Então, há uma pequena confusão. A sugestão é de inclusão na pauta da indicação de um representante junto ao Conselho de Orientação do FAPEX. O que o Conselho de Orientação do FAPEX faz? Acho que orienta o FAPEX. Professor Lúcio, pode esclarecer? A gente pode deixar quando for discutir esse item. Cada instituto tem um representante e quando os pedidos do FAPEX são feitos, a cada 15 dias tem uma reunião, mas não são todos. A Unicamp, a reitoria faz um rodízio. Atualmente, acho que é a Química e um outro instituto, para exatas, né? E eu não sei. Então, ano passado era o IMEC e a Física. Então, íamos eu e o representante da Física a cada 15 dias. Todos os processos que apareceram naquela semana do FAPEX a gente tem que decidir para quem vai fazer o parecer, né? Então, procura na lista, vai lá, aí decidir quanto que vai para cada pessoa depois que vem o parecer aprovado. E é isso. A gente não decide, a gente tem que nomear os pareceristas. Então tem que escolher na Unicamp inteira. Né? Então isso é um supergrupo do qual é extraído eles um grupo extraem a cada momento. Não sei com que periodicidade, a cada semestre é uma reunião geral. A cada semestre é uma modificação de regra, vai mudar, ou quanto vai ter de dinheiro, ou pedir, tem que diminuir porque está em pouco dinheiro, então pede para fazer parar de dar o dinheiro, essas coisas. É isso, basicamente é isso. Só avisando, né, para todo mundo saber, eu acabei de falar para o Chico, é uma comissão tranquila, tá bom? Não dá muito trabalho, mas você tem que ir nas reuniões, cada 15 dias você tem um dia que eles pedem para você marcar, você tem que estar liberado uma manhã inteira. E tem dia que tem, sei lá, 100 processos para você julgar. Mas isso nesse esquema de rodízio, quer dizer, agora você está liberado... Não, esse semestre eu não me convocaram. No próximo semestre, eles fazem o rodízio dos institutos. Eles fazem o rodízio dentro da área de ciências exatas, eles escolhem 2 representantes para não sobrecarregar e também para não fazer um conselho grande demais. Então esse é o supergrupo do qual é extraído o grupo que naquele semestre vai julgar, vai fazer as indicações de pareceristas. Que se usa muito lá, não sei se todo mundo acessa, o Somos. Vocês já acessaram? Aí muita gente não sabe. Somos é uma coisa da Unicamp. É só você digitar seu nome, qualquer docente, ele te dá a tua vida inteira, tudo. Está tudo registrado lá, com gráficos maravilhosos de produção, de tudo. É de lá, e essa informação que a gente usa para escolher o parecerista. É um lápis sem captcha. Tem umas coisas que eu pensei. Você tem ele pega do lápis, tudo que você põe, ele pega do lápis e faz um gráfico. Do lápis ou do CIPEX, que do tem lápis, diferença. do lápis. É do lápis. Porque é muito bom, é impressionantemente bem feito. Assim, pega o lápis, transforma num gráfico, qualquer gráfico que você queira. Minha produção nos últimos 2 anos, minha produção mais orientação nos últimos. E é isso que é usado lá para você descobrir quem vai ser o parecerista, porque você tem que achar alguém que possa julgar o projeto. Então essa é a função desse conselho, quando está trabalhando. E depois, desculpe. Não, tá bom, é isso. Eu queria saber, o pessoal saber, alguém pode querer e é tranquilo mesmo. Essas comissões que são até boas de se participar. O Lúcio só não falou o valor do jeton, mas... Não. Marcos, você está esclarecido? Sim. Tá bom. Vocês se incomodam de incluirmos isso? De qualquer forma, se não incluirmos, eu seria obrigado a nomear de referendo. Então, nós estamos meio que numa situação sem saída, né? Eu gostaria de, então, incluir. Posso pôr em votação?
Favoráveis à inclusão permaneça na comissão, contrários se manifestem, abstenções. Ok, então incluímos esse ponto na pauta, passará a ser o ponto 7. Então agora podemos passar finalmente... não, desculpa, que indelicadeza. Não perguntei se alguém queria se inscrever no expediente. Alguém quer fazer alguma observação? Eu quero fazer uma observação. Queria perguntar como que está a comissão de triagem que foi discutido na congregação passada. Essa é uma ótima pergunta. Aí eu repasso a pergunta ao professor Marcos. A comissão de triagem havia sido nomeada com um representante de cada departamento, um funcionário e um aluno. Depois nós descobrimos que o professor Marcelo Santos, que fazia parte da comissão, era a parte interessada. E aí então ele foi excluído e desde então estamos aguardando que o departamento de matemática indique um novo representante. Não sei se o Marcos tem alguma novidade. Não, lamentavelmente, ninguém no departamento de matemática mostrou interesse em participar dessa reunião, em especial os professores titulares, né, porque eu sei que os outros, né, os outros departamentos são titulares, né, os nossos professores titulares não mostraram interesse, e aqueles que não têm conflito, né. A gente conversou, tanto eu quanto a professora Cat, a gente falou com várias pessoas, ninguém concordou em participar. Haverá uma reunião do Conselho na próxima terça-feira, uma última tentativa de produzir um nome, né? Mas a expectativa é de que, assim, até agora o Departamento de Matemática não tem interesse em participar dessa comissão. Tá. Ou seja, não tem interesse na apuração dos fatos. Veja que nós temos o representante dos alunos e o representante dos funcionários é um membro da congregação. Não é difícil estender isso ao departamento de matemática, né? Eu vejo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros do departamento, 7 membros do departamento de matemática que fazem parte da congregação, estão aqui sentados, se eu não errei as contas, né? A congregação pode nomear dentre os seus membros um representante também da matemática. Não sei, é uma possibilidade. Mas seria muito ruim que o departamento de matemática não indicasse alguém para compor a comissão. Pois não. Eu vou repetir o que eu disse. Desculpa, eu estou sem voz hoje. Não, eu posso sem microfone, prefiro. Eu vou repetir o que eu disse na congregação passada, talvez eu não tenha sido tão claro, mas esse tipo de comissão para apuração de fatos do que aconteceu entre professores e alunos, quando eu acho, do meu ponto de vista, eu estava afastado, eu vi flashes do que aconteceu, não acompanhei tudo, não sei tudo o que aconteceu, mas no meu entender teve uma falha muito grande que veio da reitoria. Então eu participaria sim de alguma comissão que fosse apurar omissões da reitoria, que eu acho que é a principal responsável por tudo que aconteceu. Agora, aluno, rebeldia de aluno, faz parte, criatividade, isso não faz parte disso. do que aconteceu, não faz parte de rebeldia de aluno, não, Paulo, pelo amor de Deus. Posso concluir? Eu acho que você ser criativo e querer procurar os limites do mundo, isso é bem-vindo. Até que você atinja esses limites e as pessoas responsáveis falam, o limite está aqui, daqui para frente você vai ser punido. Não teve limite nenhum. E para mim, o principal responsável não é só quem fez, mas é principalmente as autoridades. E agora a reitoria simplesmente cruza os braços e fala que cada instituto avalia o seu. Então a questão não é de não querer, como o Marcos falou, não é de não querer apurar os fatos, mas estão indo na direção errada. Então, uma comissão desse tipo, para mim, por exemplo, eu não me interesso porque eu tenho convicção que não está indo na direção certa. Né? Outros tipos de comissão, outro tipo de avaliação, outro pensamento, aí eu acho que eu e muita gente do departamento pensaria diferente. Então, eu estou defendendo o departamento de matemática. Se não indicar ninguém, já fica, pelo menos parcialmente, um argumento que defende a matemática. Né? Ok. Deixa eu só informar vocês, então, de outra ação nesse sentido que está acontecendo. Na segunda-feira que vem, bom, nós fomos cobrados, eu digo, a direção do IMEC, assim como outros diretores de outros institutos e faculdades, nós todos fomos cobrados
a prestar contas ao Ministério Público sobre as ações que nós tomamos com relação a esse tipo de evento que aconteceu no semestre passado. E essa cobrança não vem direto ao IMEC, né? A cobrança, na verdade, foi feita à Unicamp e a reitoria repassou isso para as unidades. É a terceirização, a famosa. Um grupo de diretores, não pequeno, não me lembro, acho que 7 diretores, respondeu à reitoria dizendo que achava adequado que esse tipo de julgamento fosse feito de forma centralizada. E nessa segunda-feira, às 14h, nós teremos uma reunião com o Otacílio, procurador da Unicamp, para tratar especificamente deste assunto. De qualquer forma, o que parece que está se desenhando aí é o seguinte: os institutos fariam uma apuração sumária dos casos que eles querem encaminhar para essa comissão centralizada, ou centralizadora, e aí essa comissão faria, por sua vez, a análise caso a caso. É o que está sendo proposto. Talvez a Unicamp aceite isso, mas de qualquer forma, isso exigiria uma triagem em cada instituto. E o papel dessa comissão seria dizer o seguinte: olha, nós achamos que esse caso deve ser submetido à comissão central, esses outros casos são pequenos demais ou não foram bem documentados, eles não serão. Bom, eu prometo dar mais informações mais para frente, porque não realizamos a reunião com o procurador ainda. Então, assim que o procurador der alguma resposta, eu aviso o CI e mantenho-se informado. Só para avisar a vocês que há uma ação externa que envolve muitos institutos e faculdades. Que grave não é debate boca, ter desrespeito, palavras, não deixar entrar numa porta. Grave é chegarem professores num edifício e o edifício está tomado. Isso é de uma violência moral, assim, fora dos limites, e isso não vai ser considerado. Vai ser considerado. Isso para mim é o mais não há porque gritaria, essas coisas, isso aí passa, tudo bem. Depois um vai e pede desculpa para o outro e termina tudo. Agora, 90 dias sem aulas, quem que vai pagar por isso? Os alunos estão pagando por isso. Isso é muito caro, muito caro. Terminou, Paulo? Então vou passar para o outro, Paulo. Paulo, como você não estava aqui, acho que eu tenho algumas coisas que acho que vale a pena comentar com você. De fato, eu entendo que é bem-vindo, é saudável você ver a juventude inquieta. Isso, certamente. Agora, não foi o que a gente viu, né? A gente viu coisas que foram muito além da inquietude da juventude. Então, por exemplo, foi tomado o ciclo básico, houve uma ordem judicial para que eles liberassem o ciclo básico foi tomado por meses a fio após a ordem judicial, inclusive com a aplicação diária de multas, as quais os alunos ignoraram. Isso só citando um exemplo. E eles vieram impedir a entrada dos professores em salas de aula, perseguiram professores em corredores, etc. e tal. E em todos esses momentos, pessoas, algumas mais calmas, outras menos calmas, tentaram conversar com os alunos. Quer dizer, não é que ninguém chegou e falou para eles: vocês estão exagerando. Não, eles ouviram e tinham consciência clara, e fazia parte das opções políticas, da forma de luta que eles tinham decidido tomar, tinham consciência clara disso. E o que essas comissões agora eventualmente podem vir a fazer ou não, vai depender do que foi conseguido ser provado e tal, é que também não dá pra gente, seria impossível alguém falar para ele: você vai ser punido de tal maneira. Quer dizer, para isso tem que ter a comissão. Quer dizer, tem que ter alguma coisa que avalia. Eles foram avisados que estavam exagerando por diversos canais, não por um canal. E nada aconteceu. Eles foram obrigados a desocupar. Sim, mas a gente também não está fazendo nada, sim, a gente está só quando mentindo. Eu fui estudante, a gente aprontou umas que não dá para contar. Mas o lance no dia seguinte tinha uma tropa de choque no nosso refeitório. Desocupa, para com isso, chega, acabou. Eu ficaria muito feliz que tivesse. Então, é legal aprontar, é importante usar a criatividade, mas é importante quando vem o adulto e fala: você é criança, você ultrapassou o limite. Então, mas alguns adultos, segurança vários adultos fizeram isso, que não são crianças, vários adultos fizeram isso para os outros jovens adultos.
né? Acho que essa é outra coisa que é muito importante ter essa ciência. Vários adultos fizeram isso com outros jovens adultos. O que não foi feito, de fato, e aí, porque aí eu acho que aí você tem razão, porque não cabia a um professor individual, eventualmente, talvez até fosse difícil para a diretoria fazer, por exemplo, trazer a tropa de choque, ou sei lá o quê, até porque isso não era alguma coisa que existia, qualquer tipo de consenso dentro da universidade. Mas eu só quero chamar a atenção que não é razoável, assim, não é fato falar que eles estavam só testando os limites e que eles não foram advertidos de maneira repetida, reiterada, exaustiva, cansativa, que eles estavam exagerando e que aquilo poderia sim ter consequências. Eu mesmo cheguei... É que na opinião deles eles não exageraram. Quer dizer, eu estou falando, por favor. Está vendo só um lado. Chico, eu estou falando, deixa eu acabar de falar. Eu vou falar depois. Você se inscreve. Tá bom, Você está inscrito, deixa então, eu mesmo cheguei a comentar em algum momento que estava conversando com eles, falei, vocês sabem que estão ferindo o regimento, que isso pode ter consequências. E a resposta de um deles foi, sim, nós sabemos. E eu acho que eles estão, na verdade, não é que eles estão certos de agir daquele jeito, mas faz parte do jogo saber que, sim, estou fazendo alguma coisa, estou forçando e estou fazendo a aposta que no jogo político eu vou conseguir reverter uma possível punição que seria o 2 mais 2 é igual a 4, e você reverte na política, não, esse 4 é 2,5, é 0, ou sei lá o quê. Eles estavam fazendo esse jogo também. E a gente... São jovens adultos, não são... E ganharam o jogo. Ganharam o jogo, mas talvez exista alguma consequência em algum momento para o jogo, né? Ganharam parcialmente, né? Então, eu só estou querendo chamar atenção para isso. Essa imagem de nada, eles não foram avisados, eles não foram instruídos, eles não foram... O que não aconteceu foi uma terminação abrupta do tipo que você falou. Chama da tropa de choque. Não precisa tanto. Mas... Tem segurança. Isso aí foi chamado. Isso foi chamado, foi ignorado. Por que não foi? É porque o segurança não pode entrar em conflito direto com ele. Ele não tem... A segurança da Unicamp então, isso patrimonial não é... Mas ela não tem esse direito. Não foi contratada com o propósito de resolver conflitos com o funcionário público pode ocupar, então. Desacata o funcionário público, pode desacatar em qualquer lugar. A segurança da Unicamp não age nesse caso, curiosamente. Bom, a próxima inscrita é o Denis. Olha, desculpe, Paulo Rufino, mas o seu discurso mudou, porque na primeira congregação que você veio, depois que você estava afastado, eu fui na sua sala, eu conversei com você, eu mostrei tudo que estava acontecendo e você parecia para mim que tinha entendido o que tinha acontecido, mas agora você não entendeu o que aconteceu. Se você quiser, eu tenho tudo documentado, eu posso lhe dar uma explanação de uma meia hora ou 1 hora, depende da quantidade de coisa que eu tenho, que eu nem sei quanto tempo eu vou levar. Eu mostro o vídeo, foto e eu registro e identifico todos esses alunos que fizeram a baderna que fizeram aqui. Tá? Nós pediram nossa ajuda. Nós tínhamos professores aqui que nos ajudaram e que a gente estava identificando, porque a desculpa lá da reitoria eu ouvi essa desculpa essa semana. O difícil é que a gente não consegue identificar quem foi. Para poder a gente punir e tomar alguma atitude, a gente precisa saber quem foi. Nós sabemos quem foi. O Chico sabe. A maioria deles que fez a confusão aqui, ele sabe. Visualmente a gente já sabe agora até os nomes. O nome de cada um agora a gente já sabe, os apelidos e tudo. Tá? Meu nome agora... foi citado, eu posso falar. Você vai ter que ter direito à resposta, porque me desculpe. Agora, eu acho que é uma omissão a interpretação do Marcos Jardim de dizer que ninguém quer apurar os fatos. Eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer. Porque ele está tentando e está todo mundo se acovardando. Então, a única interpretação que eu imagino que ele possa ter é essa, porque é a minha interpretação também. Eu acho que a matemática não está interessada em apurar os fatos. A reitoria foi omissa? Foi, é lógico que foi. Mas com esse tipo de atitude, de não querer nem tomar o pontapé inicial, de querer ver quais os fatos e fazer uma triagem, o que é que vai ser levado adiante, se ninguém fizer nem isso, então nós também estamos sendo omissos. Assim como a reitoria foi, nós também estamos sendo.
E a matemática é essa minha leitura. A minha leitura é igualzinha à do Marcos Jardim. Porque se ninguém na matemática, ele já tentou um, já tentou outro, fica todo mundo dizendo, não, eu não vou isso, eu não vou fazer isso. Então, a matemática não está interessada em apurar os fatos. É lógico que muitos deles não podem ser, porque estão com o nome lá no Ministério Público que já fez denúncia. Então, logicamente, esse não pode ser envolvido. Agora, a estatística, me perdoe, foi muito eficiente. Em uma semana, ela indicou o nome e acabou-se. Agora, eu não sei o que é que acontece na matemática, faz 2 meses. E até agora, não tem um cristão lá dentro da matemática que consiga botar... É uma covardia. Isso é uma falta, como aqui a gente dizia, é uma falta de testosterona que eu nunca vi igual. Você tem testosterona demais. Eu vou te contar, porque não é possível. Eu acho que é uma omissão também. Antes de passar a palavra ao Paulo, que pediu o dinheiro de resposta, eu também tenho o Laércio inscrito. Eu gostaria só de lembrar que nós estamos conversando no expediente sobre a indicação do Departamento de Matemática. Eu só peço a vocês que não voltem a discutir tudo o que aconteceu no semestre passado. Você sabe que eu vou logo fazer o barraco e eu fico logo... Nos atenhamos à comissão de triagem. Senão esse assunto é apaixonante, como vocês podem perceber, e gerará uma discussão. Vejam, a Luciana está aqui tremendo do meu lado, porque essa discussão durar mais... a gente começar a discutir esse assunto, a discussão vai demorar 2 horas, e depois para redigir uma ata sobre isso será um inferno. Então nos atenhamos a nomeação de um representante para a comissão por parte do DM. Agora, eu vou passar a palavra para o Paulo, que foi mencionado, e depois eu passo para o Laércio. Vou fazer na ordem inversa. Paulo. Ah, não, peraí. A não ser que o Laércio queira falar mal do Paulo também, porque se quiser já pode. Quero falar mal do Paulo. É verdade, eu quero falar mal. Você foi na minha sala também, eu mudei de ideia. Não, você viu que... E eu estou muito pé com você ter mudado de ideia. Você ficou no centro, tá achando? E eu mesmo provoco, né? Estou atrapalhando o que eu pedi. Paulo, por favor. Não, só que eu quero dizer para a professora Ildete Pinheiro, é assim que tem que falar, né? Assim que ela fala comigo. Os eventos isolados com os alunos são coisas graves, gravíssimo, muito mais grave do que talvez você imagine. Só que são coisas isoladas. O que a reitoria fez, ela institucionalizou uma situação. Então, enquanto os outros estão respondendo isoladamente, a reitoria tem que responder como instituição. Isso é muito mais grave. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Eles não fizeram a dele, eu vou fazer a minha. Tá bom, ok. Eu concordo. Eu não mudei de ideia. Eu só acho que tem um problema que é muito maior. Você mudou de novo, não? Não, ainda não. Até o final da congregação. Não é questão de mudar. Se tivesse mudado, não tem nenhum problema de mudar de ideia também. Mas os fatos isolados que mostram uma falta de educação das pessoas, ou de professores, ou de alunos, ou de atritos, etc., repito, é grave, é gravíssimo. Tá? Mas muito mais grave que isso é quando isso é institucionalizado pela reitoria. De cruzar os braços e de falar, não, nossa segurança não pode ir lá para liberar um prédio para a gente dar aula. Isso, para mim, é gravíssimo. Aliás, ocupação de prédio público, desacato a funcionário público. Você vê no trenzinho do Taquaral, está lá uma placa. Desacato a funcionário público é crime previsto de 6 meses a 4 anos de reclusão. Lá é crime no trenzinho, aqui não. Aqui é o Deus dará, né? Então, é a institucionalização que eu acho ainda mais grave. Eu concordo com você e todo do seu lado. Tem que ser, tem que investigar, tem que... Só que essas coisas são muito menores frente ao que a reitoria fez. Eu queria só fazer um comentário, que é em cima da conversa dos 2 Paulos. Eu não tenho assim grandes comentários a esse... Eu tenho minha posição, mas não vale a pena expor aqui minha posição a respeito desses fatos que aconteceram, que eu acho que ao longo da idade que a Unicamp já tem e que
vai continuar tendo. Exatos 50 anos, completados ontem. Eu acho que esse tem uma coisa, foi um fato assim, isolado tão uma distribuição de Dirac, que eu acho que isso vai diluir rapidamente, maior do que... Olha, já era para ter diluído, não fosse nós dar tanta importância para ele. Essa é minha opinião, não quero entrar no debate, porque eu não participei tanto assim. Mas essa história de dizer que foram avisados, dá a impressão de que nós somos os sabedores das coisas e avisamos os alunos desinformados. Eles têm as posições deles muito claras, e na opinião deles, eles estavam sim lutando pela universidade. Na opinião deles, eles estavam sim defendendo o ensino público. Eles não estavam para fazer bagunça. Na opinião deles, se isso era bagunça ou não era, é uma questão de chegar em alguém decidir que era. Mas na opinião deles, eles não estavam lá simplesmente para afrontar e para destruir a Unicamp. Então não é assim, nós temos que ter algum respeito pela posição deles, sim. Agora, se eles estavam enganados ou não, não somos nós que temos essa capacidade de dizer. Eu, pelo menos, não tenho essa prepotência, de forma alguma. Eu não tenho essa convicção de que eu sou o juiz disso e de que eles estavam completamente errados. Eles não acham isso. Eles acham que quem foi contra o movimento deles, sim, que estava contra a universidade. Cabe a nós, acho que no diálogo, convencê-los e não chamar alguém para ficar punindo porque nós não sabemos convencê-los. Isso é muito cômodo. Na minha opinião, a universidade não é lugar para isso, não é lugar para punir quem acha que está fazendo a coisa certa. É no debate que eu acho que tem que se convencer. É a minha opinião, né? É isso que eu acho. Só isso. Eu acho que podemos seguir aqui com a nossa reunião. Nós aguardamos até a terça-feira que vem, então, como data final para que o DM indique alguém. Torcemos para que o DM o faça e depois, a partir da quarta-feira, discutimos as ações dessa comissão. Muito bem, eu pergunto a vocês se alguém tem algum destaque, destaca algum item da pauta. Eu gostaria de destacar só esse item 7, que é o item que nós acabamos de incluir. Os demais itens não estão destacados pela mesa. Pergunto se alguém tem algum destaque. Não havendo destaque, então eu vou colocar em votação os itens de 1 a 6 da ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções. Então, com uma abstenção, aprovados todos os 6 itens. Vamos passar ao item 7, que é justamente a nomeação do representante junto ao Conselho de Orientação do FAIPEX. Agora sim, eu gostaria de sugerir a recondução do professor Lúcio para nos representar junto a esse conselho. Não sei se mais alguém quer se candidatar ou indicar um outro representante. Podemos reconduzir o professor Lúcio? Vou pôr em votação, então. Os favoráveis à recondução do professor Lúcio permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Com a abstenção do professor Lúcio, naturalmente, ele foi reconduzido ao cargo, e aí, com isso a gente encerra a reunião da congregação. Muito obrigado a todos, até a reunião do CI de segunda-feira.